Magno, muito obrigado aqui mais uma vez pela presença. Eu te pergunto, para começar, o seguinte: o que é que essas eleições americanas elas podem interferir no Brasil do ponto de vista político? Eu estava falando com a Patrícia Vasconcelos, eu imagino que você tenha ouvido pelo menos parte da entrevista. Um dos pontos é que existia aqui no Brasil um temor da contestação do ex-presidente Bolsonaro no eventual vitória do presidente Lula. Acabou que a gente lembra, 2022 foi um processo extremamente tenso, Bolsonaro saiu do país, né, em determinado momento, passa vários dias fora do país, tem o episódio, né, da invasão, da tentativa de invasão, houve uma invasão clara nos três poderes, mas é bom a gente lembrar, Magno, que logo depois do definido resultado das eleições de 2022, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministros, a própria embaixada norte-americana já tinha escrito a nota antes mesmo do resultado ser declarado aqui no Brasil. Né? Por quê? Porque se sabia, inclusive a própria embaixada norte-americana aqui no Brasil fez gestões em relação às Forças Armadas, dizendo, olha, não se atrevam porque os Estados Unidos não vão apoiar uma participação dos militares no eventual golpe contra essa eleição. A minha pergunta para você, Magno, e agradecendo já, o Lucas aparece aqui com a gente, mas aí na sequência eu faço a pergunta para o Lucas, pergunto para você o seguinte, Magno, de que maneira esse temor de determinados analistas aqui no Brasil, ele pode se confirmar a partir da seguinte questão, de um ataque externo de um eventual vitorioso Trump em relação ao sistema brasileiro? Mais uma vez, muito boa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a quem nos assiste. Olha, há sempre a possibilidade de o resultado da eleição americana acabar influenciando outros países. Talvez não na extensão de afetar o resultado de uma eleição, mas me parece claro que eventuais posições contestatórias de resultados eleitorais se tornam mais fortes caso haja apoio externo, que não foi o caso na situação brasileira em 2022. Agora, é provável que a contestação a resultados eleitorais passe a ser mais a norma do que a exceção. A diferença é quão longe essa contestação vai. Uma coisa é você achar que perdeu porque alguém soltou uma fake news no último instante da campanha, achar que perdeu porque anúncios desmesurados numa plataforma de redes sociais tenham mudado a eleição. Outra coisa é você achar que perdeu e mobilizar um grupo significativo de apoiadores para se dirigir ao Congresso num momento em que há uma sessão em curso e a sessão é a que estaria certificando os resultados eleitorais. Acho que, no final das contas, acaba sendo uma questão da potência. Se os democratas perderem, certamente tentarão explicar a sua derrota de outras formas. Agora, o estágio e o histórico de Donald Trump nos mostram que talvez a sua reação seja um pouco mais forte e tendo o seu envolvimento também muito maior nessa linha de contestação dos resultados eleitorais, me parece óbvio que num futuro possível, se não provável, uma contestação dentro do Brasil poderia contar com o apoio do eventual presidente dos Estados Unidos, apesar de, nesse momento, achar que essa é uma situação muito remota, muitas coisas precisam acontecer para que isso acabe se confirmando. Muito bem, Lucas Fernandes, muito obrigado aqui pela presença. Magno vai falar um pouco das eleições a partir do Brasil, Lucas a partir da própria geopolítica aí mais globalizada. E aí, Lucas, eu pergunto o seguinte para você. O que ficou dessa campanha norte-americana, já que a gente está efetivamente já às vésperas da campanha? A gente teve um atentado indiscutível em relação ao Trump. Se foi bala que pegou na orelha dele, se foi resto enfim, é incontestável o atentado contra o Trump. A gente teve um candidato que foi trocado numa chapa por uma mulher, que também é inédito. Ou seja,
uma eleição que as pesquisas... Está parecendo pesquisa de eleição municipal em São Paulo. Ninguém crava nada, na verdade, né? Queria um resumo aí, o que é que resta de lição, de aprendizado para quem analisa a política internacional nessa campanha do Donald Trump. Lucas, mais uma vez, muito obrigado aqui pela presença. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Magno. Boa tarde também a todos que nos acompanham aqui no SBT News. Um prazer estar falando com vocês. De fato, né, a gente talvez tenha uma das eleições com o maior número de ineditismos na história recente dos Estados Unidos. A gente tem pela primeira vez aí uma troca de candidatura ali às vésperas, né, como você bem pontuou, por uma candidata. Isso balançou bastante as eleições. E vale a gente destacar, né, foi uma eleição que, minuto a minuto, a gente teve essa expectativa, né, de que o jogo ia virando. Antes do atentado, a gente tinha o Trump como franco favorito, né, ele estava se descolando do Joe Biden. Quando a gente teve o atentado, muita gente foi categórica em falar que as eleições tinham acabado ali, que o favoritismo era mesmo do Donald Trump, e a gente não teve nem uma semana, né, para o atentado repercutir na mídia, e a gente já veio com o nome da Kamala Harris, o que virou completamente a disputa. Ela passou por um momento de maior conforto, e agora chega às vésperas da campanha com um cenário muito apertado ali nos 7 estados pêndulo, que são os estados que nessa campanha vão definir as eleições. Acho que elas trazem uma série de lições para a gente aprender, né, e principalmente fazendo também um aceno para o que a gente vê não só nos Estados Unidos, mas em vários outros países, inclusive no Brasil. A gente vai viver com a contestação eleitoral, né? Então é muito pouco provável que a gente tenha o resultado dessas eleições já na terça-feira de madrugada, né? A gente provavelmente deve esperar mais alguns dias até sair esse resultado. Muito provavelmente, se o resultado não vier favorável ao Donald Trump, a gente deve ter contestação, e é muito triste, né? A gente vê o debate fluindo por essas vias, porque a democracia é sempre importante a gente lembrar, né? Ela não é um regime de adesão, a gente não escolhe se a gente aceita ou não o resultado, mas ela é um regime de confiança, né? Você tem que confiar que as instituições estão funcionando, que elas estão respeitando as regras do jogo e que os candidatos que estão postos na disputa têm chances de ganhar, né? Quando a gente começa a ver urnas sendo questionadas, o sistema de contagens de votos sem nenhum indício, né? É importante a gente destacar isso, não há nenhum indício concreto de que houve roubo de votos ou uma contagem indevida nas últimas eleições. Esse é um denominador comum que a gente deve ter daqui para frente, né? Cada vez mais esses resultados e as instituições passando por uma crise de desconfiança, que é algo que a gente não deve resolver no curto prazo. Seja quem ganhar essas eleições, a gente vai ter também uma mudança na Câmara e no Senado, né? Algumas cadeiras estão em disputas nas duas casas. Qualquer um dos candidatos vai governar com uma maioria ali muito apertada, a expectativa de que os democratas fiquem com uma maioria apertada na Câmara e os senadores com uma maioria, os republicanos com uma maioria apertada no Senado, né? Então a vida de qualquer que seja o próximo presidente dos Estados Unidos não vai ser nem um pouco fácil. Bem, Magno, aqui a gente já avançou um pouquinho no debate aqui. Vou perguntar para você o seguinte: quando o Bolsonaro era presidente e o Trump era presidente, nas eleições de 20, Bolsonaro claramente declarou ali apoio ao Trump e a oposição caiu em cima de Bolsonaro, dizendo: olha, não pode, daqui a pouco o Biden pode ganhar a eleição e isso virá um problema para o Brasil, porque não vai ter um presidente defendendo. Enfim, o presidente Lula não é a primeira vez que ele defende claramente o nome da Câmara. A pergunta para você é a seguinte: é um erro do presidente brasileiro se posicionar nesses casos do ponto de vista político, do ponto de vista de diplomacia, ou é esperado tanto o gesto do Bolsonaro quanto de Lula? É esperado, Léo, até pelo histórico que nós temos no Brasil, né? Lula nunca fez segredo sobre suas preferências político-eleitorais enquanto era presidente, depois que deixou de ser presidente, mas Bolsonaro também não. São hipóteses no final das contas, né? Talvez o apoio de Bolsonaro a Trump naquele momento tenha sido um pouco exagerado. Você vai se lembrar de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos com um boné de Trump, da campanha de Trump,
mas acaba sendo um pouco normal que tenhamos que lidar com essas circunstâncias. Acho que dentro de um determinado limite é aceitável, porque políticos fazem política. A gente passou muito tempo nos últimos anos a expectativa de que políticos deixassem de fazer o que fazem. Políticos fazem política e seguirão fazendo política de uma forma, em alguns momentos, com mais afinidade junto a determinados partidos, mais afinidade a determinados outros partidos, mas isso é normal. O que deve ficar observado é, para além dessas declarações de que um é melhor para a democracia, um seria melhor para os Estados Unidos, a gente hoje teve declarações tanto de Lula em favor de Kamala como de Bolsonaro em favor de Trump, a gente precisa ver as relações que esses presidentes desejam conduzir em relação ao país em referência. Se Lula evitar fazer política com os Estados Unidos, ou então chegar a ter opiniões muito extremas a respeito de Donald Trump, caso Donald Trump se torne o presidente dos Estados Unidos, aí acho que devemos nos preocupar. Agora, declarações de preferência é absolutamente normal. O problema é quando determinadas preferências acabam por inviabilizar ou dificultar de forma substantiva o relacionamento entre dois países, como aconteceu recentemente, por exemplo, no caso do Brasil e a Argentina de Javier Milei, em que Javier Milei atacou o presidente Lula. Houve uma certa questão em relação, inclusive, a visitas do presidente argentino ao Brasil, o que, de fato, acaba por prejudicar a relação entre os dois países. Agora, declarações de preferência, prefiro um ou prefiro o outro, não acredito que seja exatamente prejudicial ao país. Acho que acaba por se encontrar naquele limite aceitável da declaração política de presidente, que, no final das contas, são pouco além de políticos. Muito bem. Lucas, para fechar de forma mais resumida, mais direta, semana passada, claramente, o mercado precificou a vitória do Trump, e isso teve um impacto na economia dos Estados Unidos, de alguma forma, e também aqui no Brasil, por conta da tensão. A partir desse cenário, da precificação da semana passada, aparentemente, nas últimas horas, Kamala parece um pouco melhor nas pesquisas, apesar de algumas delas terem uma contestação aí metodológica. Mas para fechar aqui contigo, o que esperar, 2 ou 3 pontos, de uma mudança na política internacional do Trump com Europa, com a Ásia e com o Brasil? Rapidamente, Lucas, por favor. Exato, né? A gente vê o mercado ali voltando a precificar por uma estabilidade, né? E na verdade a gente não tem muitos insumos para isso, porque as pesquisas estão muito apertadas, é o que os americanos chamam ali de flip a coin, né? Qualquer um pode ganhar, é igual você jogar uma moeda, tem 50% de chance de dar cara ou coroa. Indo para um cenário onde a gente tem a vitória do Donald Trump, vai ser preciso primeiro observar qual que vai ser o tamanho da governabilidade que ele vai ter dentro do Congresso. Isso vai dar o tom de qual é o tipo de política que ele vai poder conduzir no seu mandato, e também é importante a gente conseguir separar um pouco do som do ruído, né? Tem muito ruído em campanha, tem muita proposta que o Trump fala em campanha e que na prática tem pouca chance de ser efetivamente implementada. Mas alguns pontos que a gente pode estabelecer. A gente deve ver um enfraquecimento do multilateralismo. Donald Trump não apostou nas instituições multilaterais no seu último mandato, deve fazer a mesma coisa caso volte à presidência, né? Então, com isso, órgãos como a Organização Nacional, a Organização das Nações Unidas, a ONU, a própria OMC, a Organização Mundial de Comércio, são órgãos que ficam fragilizados. Com isso, perde todo mundo, né? Porque são espaços onde as potências têm poder de voz, onde conseguem debater alguns pontos. A gente tem, por exemplo, a OMC paralisada, um órgão importantíssimo que trata ali de eventualmente coibir abusos no comércio exterior. Então, tudo isso acaba sendo muito grave e deve ter ali um impacto por todo mundo. A gente deve voltar a um novo episódio da guerra comercial com a China. É importante destacar que a relação Estados Unidos e China ela nunca é pacífica, né? Tendo um democrata ou um republicano, hoje é um país antagonista, né, que acaba rivalizando com os Estados Unidos. A gente
viu ali uma volta, uma diminuição no tom ao longo desse governo democrata na relação dos Estados Unidos com a China. Com o Trump, a tendência é que isso volte a crescer. E aí, com isso, pode ser que a gente tenha, inclusive, oportunidades para o caso do Brasil. Caso, por exemplo, os Estados Unidos decidam sobretaxar a soja que importa da China, a gente pode ser ali que exporta para a China, né? A gente pode ser ali um mercado substituto. A China pode passar a importar mais soja brasileira, né? Então isso pode gerar ali algum ganho em relação ao Brasil. E para a relação dos Estados Unidos aqui com o Brasil, concordo muito com o que o Magno trouxe, né? A gente deve ter ali, independente das preferências políticas, um relacionamento pacífico dentro das relações diplomáticas e comerciais, não é esperado nenhum tipo de ruptura no diálogo entre Brasília e Washington, mas é claro que do ponto de vista de política doméstica, o Trump na presidência acaba inflando um pouco o bolsonarismo aqui no Brasil, né? E isso acende o sinal de alerta caso a gente tenha novamente um ambiente de contestação eleitoral nas eleições de 26, lembrando que o Trump responde ao mesmo crime que o Bolsonaro, né? De atentar ali contra a ordem democrática. Então, caso a gente veja isso se repetindo em 2026, a gente vai ter um posicionamento muito diferente dos Estados Unidos, sem sombra de dúvida. Muito bem, Lucas Fernandes, Magno, Cal, eu já faço um convite aqui, a gente vai ter uma maratona aqui de programas até sexta-feira, né? Na realidade, a gente vai ter tanto Poder Expresso como programa especial pós Poder Expresso na terça. A gente vai ter um Poder Expresso mais extenso na quarta-feira, na quinta-feira a gente tem um Poder Expresso mais extenso e também na sexta-feira volta uma cobertura toda especial aí, não só no Poder Expresso, mas também pós-Poder Expresso das eleições norte-americanas, onde aí já deve-se ter o resultado. E aí eu convido vocês já a estarem aqui com a gente, para que a gente não só faça também essas análises pré-resultado, como também pós-resultado. Foi um prazer tê-los aqui. Não ficou caracterizado um debate, porque o Magno ficou respondendo sobre o ambiente interno, o Lucas ficou falando sobre o ambiente externo, então nada melhor. Muito obrigado aos dois pela presença, Magno. Muito obrigado. Prazer falar com vocês e estou à disposição para o resto da semana para a gente bater papo sobre essa eleição importante. Lucas, muito obrigado. Obrigado, Léo. A eleição é sempre animado, né? Conte comigo aí para as próximas. Muito bem, vamos nessa.